Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei que jeito, mas eu vou trabalhar com esportes e eu vou fazer disso a minha vida. Hoje, a Fúria é de fato uma das maiores organizações de esportes do mundo. A gente tem os maiores jogadores brasileiros jogando dentro da Fúria. O Fallen, ele traz uma legião de fãs. É o cara que criou o que é o Counter-Strike no Brasil, né? E assim, ele tem um perfil meio Cristiano Ronaldo de esportes, sabe? Que o cara, assim, ele já tá numa idade teoricamente avançada para um cenário de jogos eletrônicos. E ele tá com mais de 30 e tá continuando jogando num nível muito alto. Ele é o cara que mais treina, é o cara que sai da partida e é o que já quer olhar o que aconteceu de errado, o que precisa evoluir. A história do Cacerato é incrível, assim, porque ele é da Zona Leste aqui de São Paulo, né, uma família mais humilde, e na época ele era menor aprendiz, assim, sei lá, ganhava R$300, R$400 por mês. Hoje o Cacerato é o maior atleta de Counter-Strike do Brasil, atualmente, em nível de jogo, assim, mais. Assim, tem o Fallen é o maior da história, o Cacerato é o melhor jogador de Counter-Strike do Brasil e um dos melhores do mundo. Cara, o menino Ney, né, a gente chama ele de NJ. O NJ é um grande amigo nosso, ele é muito fã da Fúria, ele adora Counter-Strike. Às vezes ele vai jogar lá, tá jogando 5 contra 5, sobrou ele contra outro cara, 1x1. Aí ele fala, cara, eu fiquei muito nervoso aqui nesse lance. Eu falei, cara, você bateu pênalti de Olimpíadas e não sei o que lá, e você ficou nervoso nesse lance aqui do Counter-Strike. O que a gente vê da indústria de esportes hoje, ela tá simplesmente engatinhando perto do que ela pode ser. E a tendência é cada vez ser muito maior. Então, tipo assim, você vai ligar a televisão, em vez de estar Campeonato Brasileiro, vai estar Fúria jogando Counter-Strike, vai estar Fúria jogando Valorant. Porque a população mais jovem quer consumir isso. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Já estamos no nosso episódio número 21, não percam as contas. Estamos aí com mais de 23 mil inscritos, agradecer aí a presença de todo mundo. E o episódio de hoje, eu sempre falo que é especial, mas hoje, principalmente pra mim, é especial de verdade, porque estamos aqui com Jaime Pádua, que é dono da Fúria. Simplesmente o maior time de Counter-Strike do Brasil. Eu sou muito fã, eu acompanho muito Counter-Strike. Tento jogar um pouquinho ali, mais ou menos, né? Mas tudo bem. E eu adoro o time da Fúria, Fallen, monstro sagrado. Eu tô muito feliz, muito animado com o episódio. Vou contar um pouquinho pra vocês a história do Jaime, para vocês entenderem como o episódio vai ser legal. O Jaime ele é formado em Economia na Universidade Federal de Uberlândia. Ele trabalhou por 7 anos. 7 anos, é isso? No grupo XP, ele trabalha na XP Investimentos e também na Guia Investimentos, que ali é uma parceira da XP, então ele teve o seu trabalho no mercado financeiro. Isso daí foi até 2017, quando ele fundou a Fúria, que, como eu falei, é o maior time de CS do Brasil. Não tem só CS na Fúria, né? Eu falo muito CS porque eu sou muito fã, mas tem também outros jogos como Rocket League, League of Legends, Valorant, Rainbow Six, entre outros. E também não é só esporte eletrônico. Para você que não sabe, a Fúria tem um time de futebol. Tem a Fúria FC, que participou da Kings League, um campeonato que teve aí no meio do ano, com várias estrelas, um campeonato todo diferente ali, como se fosse um futsal, mas com modalidades diferentes, o presidente batendo pênalti, é muito legal. E quem faz parte da Fúria FC? O presidente é o Alan, estagiário, cara incrível, tem o Negrete ali também no elenco e o craque Falcão, né? O rei das quadras. Então assim, é incrível, quero muito saber também sobre a Fúria FC. E se você acha que é pouco, tem mais, tá? Um dos amigos, uma pessoa que participa muito ali do dia a dia da Fúria, é apenas Neymar Júnior, o menino Ney, que joga muito CS, tá? O Neymar, acho que quando ele se aposentar aí no futebol, pode ter carreira no Counter-Strike, o bicho é brabo demais. Então a gente vai aproveitar aí a presença do Jaime para entender como foi essa transição dele do mercado financeiro para fundar a Fúria, né? Um time de Counter-Strike, um time de jogos eletrônicos, na verdade, que não é só Counter-Strike. Como que foi a fundação da Fúria, como foi a evolução, a Fúria aí que tem muitos patrocinadores globais, tem a Red Bull, tem a PokerStar, entre outros, que o Jaime vai falar muito aqui pra gente. A sede da empresa tem aí mais de 190 funcionários, já ganhou mais de $1,5 milhão em premiações, então é um time aí muito bom, que também tem a sua rentabilidade. A gente vai falar também, como eu falei, da Fúria FC. Estou muito curioso para saber sobre esse projeto e quais são os próximos passos, os próximos objetivos da Fúria. Tudo isso a gente vai ter no episódio de hoje. Você já entendeu que é um conteúdo que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, antes de começar, já deixa aí o dedão no like para o YouTube entender que o conteúdo é legal e mandar o nosso conteúdo para mais pessoas. E também para você não esquecer, porque você vai fazer que nem eu, que sempre esqueço de deixar like. Agora no começo, deixa o like, ajuda a gente a crescer, se inscreva no Sports Market Makers e também
muito importante. Copa do Condado, simplesmente o maior campeonato de futebol do mercado financeiro. A gente tá gravando esse episódio, faltam 2 dias para chegar às quartas de final, tanto da Copa masculina quanto da Copa feminina. Ou seja, quando esse episódio estiver ao ar, você estiver assistindo, a gente já sabe quem são os 4 times que se classificaram para a semifinal da Copa masculina e da feminina. Só vai ter jogo bom. A gente transmite todos os jogos ao vivo no YouTube com imagens, com a minha narração, uma resenha muito legal. Os jogos são bons, tá? Vocês podem falar, putz, cara do mercado financeiro, os jogos são bons, principalmente agora nessa fase de mata-mata. Então assim que acabar o episódio, digita aí, ó, Copa do Condado, se inscreva e acompanhe os jogos, que tá muito legal. Pra quem não me conhece ainda, sou o Marcelo Colaneri, apresentador aqui do podcast e fã da Fúria, e tô aqui ao lado Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield, Pedrão aí, Outfield, que fez um golaço ali com o São Paulo, e a gente tá preparando um conteúdo especial pra vocês. Tivemos aí um pequeno desencontro aí, mas tudo bem, vai rolar um conteúdo muito especial pra vocês. Pedrão, o que a gente pode esperar desse episódio é diferente, né? Que a gente não falou ainda de esportes eletrônicos. O que esperar desse grande episódio? Acho que é um prazer a gente receber o Jaime aqui, um cara que eu conheço há muito tempo, né? A gente fundou as empresas mais ou menos na mesma época, então a Outfield evoluiu muito de lá pra cá, a Fúria nem se fala, né? Hoje, uma das principais organizações de esportes do mundo, né? Figurando aí entre as top 10 do mundo, não só na parte esportiva, mas sobretudo na parte de negócios também, onde ele e o resto do time fazem um baita trabalho lá. E a gente trabalhou e trabalha muito com o mercado de games e esportes eletrônicos na Outfield, então pra gente é super importante abordar o tema. É um tema que cresce cada vez mais, né? A gente ouve no mercado global aí muita gente perguntar, né? Pô, quando que os esportes eletrônicos vão ser a maior modalidade do mundo, né? Tem muita gente que considera isso um movimento quase que inevitável no longo prazo, e o Jaime vai poder explicar mais pra gente aí onde a gente tá nessa curva de crescimento dos esportes, na curva de amadurecimento da Fúria. Então, um prazer ter o Jaime aqui pra gente explorar mais esse tema que até agora aí, né? Nos outros 20 episódios acabamos ficando muito em futebol, né? Que é o que ainda chama mais a atenção e interesse do público aqui no Brasil. Mas em esportes, sem dúvida, né? Você falou aí do Fallen, né? Tem várias outras figuras muito legais associadas à Fúria. A Fúria é muito relevante para o mercado global, né, de esporte eletrônico de games. E deixar aqui as condolências para a Outfield, né? Que foi eliminada da Copa do Condado. Pegou um adversário Peguei um adversário duro, né? O pessoal da Nomos não nos deu chance. Mas vocês deram um calor ali no fim do jogo, que eu vi a cara do treinador da Nomos, e eles estavam assim, meu Deus do céu, não é possível. Foi quase. Acaba, pelo amor de Deus. Tava ali, foi equilibrado. Mas acho que é isso, prazer ter o Jaime aqui e vamos pro papo, né? A Outfield, Jaime, pra quem não sabe, eu brinco que eles fazem uma caminhada de 822 quilômetros antes de ir pro jogo, porque todo jogo tem alguém lesionado. Teve alguém aqui que no último jogo sentiu uma lesão antiga. Já chega cansado. Já chega ali, parece que voltou da guerra. Meu Deus. Pedrão, então antes da gente começar, a gente já pode mostrar o presente que o Jaime nos trouxe? Vou mostrar aqui, Ó, né? ele trouxe 2 presentes, um pra mim e um pro Pedro. Eu falei que eu sou fã da Fúria, fui precoce, fui moleque, já abri o presente, já tô ali com o meu guardado, então esse aí, o do Pedro. Bonito, hein? Sensacional, velho, sensacional. Uma camisa da Fúria, já tem até aí algum dos patrocinadores que a gente vai falar sobre isso também. A camisa é muito bonita. Vou botar ela aqui, ó. Que isso. Boa. Nossa, vamos deixar aqui manto sagrado aqui. na mesa pra mostrar durante o episódio aqui, ó. Falei da Red Bull, Poker Stars, Bet Nacional, Universidade Cruzeiro do Sul, a virtual. Então, obrigado, Jaime. Primeiro, obrigado pelo presente. Obrigado por estar aqui. É uma honra pra mim. Vai ser muito legal falar sobre isso. A primeira pergunta que eu quero te fazer, o Pedro já falou da Outfield, que trabalha muito com o mercado de games e de esportes eletrônicos. Queria que você explicasse pro pessoal que tá de casa qual que é a diferença aí desse mercado de games e de esportes eletrônicos, né? O mercado de games movimentou aí no ano passado 250 bilhões de dólares. Então, o Pedro falou, né, que talvez um movimento inevitável que seja um dos maiores mercados do mundo. Qual que são as principais diferenças do mercado de games e jogos eletrônicos? E obrigado por estar aqui. Legal, primeiro agradecer, né? Pra mim é um privilégio estar aqui conversando sobre esportes, falando sobre Fúria, falando sobre minha carreira com vocês. Pedrão já conheço há alguns anos, né? Tive a oportunidade de conhecer lá no Sports Bar em Miami em 2019. A gente criando as nossas empresas, crescendo, evoluindo. Cada ano que passa aprendo mais com ele, então pra mim é um privilégio estar podendo conversar aqui. E Marcelo, acabei de conhecer, tá aí um cara super bacana, fico feliz que ele seja fã da Fúria. E é muito legal poder conversar sobre esses assuntos com quem é entusiasta, quem gosta, então é muito bacana estar aqui com vocês. Sobre essa diferenciação, assim, é importante que a galera entenda, né? Hoje, a nossa população mundial, a gente tem lá cerca de 8 bilhões de pessoas e praticamente, sei lá, 40%, 50% da população é gamer. Mas como assim é gamer, né? Tipo assim, cara,
eu sou um atleta profissional. Não, na verdade, tipo assim, desde que você tá jogando lá no celular Candy Crush, sei lá, com jogo de fazendinha, jogo ou no videogame, computador, todo mundo é gamer em algum aspecto. Né? Então, tipo assim, às vezes, mas eu não tenho computador, eu sou gamer. Pô, às vezes você tá lá no Candy Crush, tem seu pai lá, tá jogando outro jogo. Então, o que separa, na verdade, a indústria de gaming, né, que é todo mundo que joga casualmente ou alguma coisa, da eSports, é que, tipo, a eSports, ela vai pra um caráter mais profissional. Então, a gente tá falando ali de um atleta que ele é remunerado, que ele tem uma rotina de treinos, que tem contrato, que ele participa de campeonatos brasileiros, internacionais. Então, o eSports é a vertente profissional da indústria de games. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de futebol, todo mundo joga futebol, né? Vocês acabaram de falar da Copa do Condado, pô. E eu adoro futebol, assim. Eu não posso jogar com vocês, mas um dia que eu tiver o privilégio de poder jogar, Mais que convidado. podem contar comigo. Então, assim, todo mundo joga joga casualmente, mas não necessariamente é profissional. Então, quando a gente fala do esporte e esportes, né? Do esporte eletrônico profissional, a gente tá falando da indústria de esportes. Atualmente, assim, se a gente pegar dados mais atualizados, a gente tá falando de uma indústria ali de 2,5 bilhões de dólares de faturamento, assim, ao redor do ano. É uma fatia pequena da indústria de games, mas que a cada ano que passa ela tem crescido mais, impactado mais pessoas e movimentado mais público. Boa. E atualmente, quais são as principais modalidades, né, do esportes, mundo, que a gente falou, e como que elas se diferenciam entre si? Quando a gente olha para esportes, né, é igual esporte tradicional, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, só para usar a analogia para ficar mais fácil para quem está em casa, no esporte tradicional, a gente tem o vôlei, a gente tem o basquete, a gente tem o futebol, a gente tem vários esportes diferentes. Dentro de esportes, é como se fosse uma grande categoria, onde a gente tem o Counter-Strike, a gente tem o Valorant, tem o League of Legends, tem o Apex, o Rainbow Six, Rocket League. E tem uma série de jogos que estão inseridos dentro da indústria de esportes. E o que é legal, assim? São categorias de jogos diferentes e, normalmente, cada modalidade atinge um público diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala de Counter-Strike, a gente tá falando de um público, às vezes, que é um pouco mais velho, né? Sei lá, 30 mais, 35 mais, 25 mais, ou seja, um pessoal que viveu um pouco o período de lan house, de jogar com os amigos, né? De aquela parada que era super legal, assim, antigamente. Quando a gente pega alguns jogos que são mais recentes, talvez um Valorant, talvez um League of Legends, às vezes é um público um pouco mais novo, até pelo perfil do jogo também. Então, assim, existe uma distinção entre os jogos dentro da indústria de esportes. Então, é importante fazer essa diferenciação. Legal. E acho que nesse contexto, Jaime, acho que é legal também contextualizar para a turma que tá em casa, né? Quando a gente fala de modalidades de esportes diferentes, aí falando do League of Legends, do Rainbow Six, do Counter-Strike, do Free Fire, enfim, diferentes modalidades, como que é a diferença do regulador, né? Da figura da associação ou da federação, né? A gente tem, usando o exemplo do futebol de novo, né? Toda a pirâmide do futebol global que começa com a FIFA, que no caso do Brasil vem para a CBF, vem para as federações estaduais. Legal. E quando a gente fala de esportes, tem uma dinâmica oposta a isso, porque você está falando de uma propriedade privada que pertence a uma empresa, né? Então, como é que isso se organiza? Exato. No caso do futebol, é como se fosse uma propriedade aberta, né? Ou seja, você pode organizar a Copa do Condado e você não precisa pedir permissão para alguém para poder organizar um campeonato, para poder fazer algum tipo de evento relacionado. Quando a gente está falando de um esporte eletrônico, é uma propriedade intelectual, né? É um IP. Então, nesse caso, normalmente, uma propriedade intelectual tem um dono. Dentro da indústria de esportes eletrônicos, o dono é a publisher, que é a que organiza o jogo, desenvolve o jogo, que distribui o jogo. E cada modalidade tem um elemento diferente, vamos falar assim. Então, por exemplo, tem algumas modalidades que lembram muito o formato de franquias, que é NFL, NBA, ou seja, existe uma entidade que ela controla o jogo e ela que regula tudo. Assim, você pode jogar, você não pode jogar. Esse campeonato aqui é fechado para 30 equipes e as equipes vão comprar uma vaga nessa liga e vão poder jogar um campeonato. Então, ela consegue controlar melhor o ambiente e a gente chama de um sistema um pouco mais fechado na indústria de esportes. Existem algumas outras publishers, que é o caso do Counter-Strike, que é um circuito mais aberto. Quer dizer, lembra o futebol, assim, por exemplo, Premier League, futebol brasileiro, que é no circuito aberto, a publisher fala assim, seguinte, faz o que vocês quiserem, eu só vou intervir se alguém fizer alguma besteira ou alguém passar de algum certo limite. Fora isso, podem fazer campeonato, podem, dentro dessas condições, podem ficar à vontade. Ou seja, o circuito é aberto que existe a 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, e isso, inclusive no Counter-Strike, que é o jogo que foi primordial assim, para o nosso crescimento, foi o que nos permitiu crescer internacionalmente. Então, assim, a gente começou lá com Counter-Strike em 2017,
Aí saiu do Brasil, joga Campeonato Brasileiro. Ganha brasileiro, não sei o que lá. Aí a gente olha um pro outro assim, cara, só jogar no Brasil talvez não vai ser o nosso objetivo de vida ou de empresa, né? A gente precisa ir pra fora. E nesse circuito aberto, que era o Counter-Strike, já desde 2018, 2019 e tudo mais, a gente foi para os Estados Unidos, joga lá, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão, e de repente a gente tá jogando os campeonatos internacionais. Uhum. Então, nesse circuito aberto do Counter-Strike, a gente conseguiu fazer isso. E no circuito fechado, por exemplo, depois que a gente já tinha pertinência, já tinha um negócio mais estabilizado, com posicionamento internacional, a gente foi lá e comprou as vagas nas ligas que são fechadas, né? Então, tipo, hoje a Fúria, ela tá posicionada em todos os principais jogos. Então, quando você fala assim, quais são as principais modalidades? Valorant, a Fúria tá lá. League of Legends, a Fúria tá lá. Counter-Strike, a Fúria tá lá. Rainbow Six, a Fúria tá lá. Apex, Rocket League, todos os jogos que você conseguir imaginar dentro da indústria, a Fúria tá posicionada ou no sistema fechado, que é o que eu expliquei, ou nesse sistema aberto. E acho que isso é muito legal, também fazendo paralelo com vários outros episódios que a gente teve aqui, né, Jaime? Porque mostra que dentro da organização, dentro da empresa, dentro da Fúria, vocês têm que lidar com vários cenários diferentes, né? Então você tem que ser um pouquinho de NBA na hora que você se relaciona com a Riot, né? Que aqui no Brasil é quem organiza o CBLOL, né? O Campeonato Brasileiro de League of Legends, e tem esse modelo de franquia, né? Então, na prática, o que isso quer dizer, né? Em algum momento da trajetória da Fúria, a Fúria, assim como os outros times de esportes aqui do Brasil, receberam um caderno de encargos da Riot para aplicar, né? Para fazer a candidatura, para serem elegíveis a poderem comprar uma vaga, né? E aí a Riot escolheu ali um número de times, né? Lá atrás tinham sido 10 times escolhidos, a Fúria exerceu o direito e comprou uma vaga, e aí ela tem que cumprir uma série de requisitos para continuar sendo sócia da liga, da mesma forma que acontece com a NBA, com a NFL. E aí do outro lado você tem o cenário do Counter-Strike, né? Que é um cenário, usando de novo a analogia do futebol, muito análogo ao futebol que te permite a ascensão esportiva, né? Então a gente estava aqui com o João Vitor do Maringá algumas semanas atrás, que é exatamente a mesma tese, né? Eu começo fora das divisões nacionais, aí eu vou pra Série D, vou pra Série C, vou pra Série B, um dia eu vou pra Série A, vou jogar torneio continental, tentar almejar, né, coisas maiores. E eu lembro muito bem dessa época deles fazendo essa ascensão, né? Porque a gente tinha um investimento também na Team One, que é uma equipe contemporânea à Fúria, e as duas estavam mais ou menos no mesmo estágio lá atrás, né? Indo pros Estados Unidos, começar a disputar a 3ª divisão do Counter-Strike nos Estados Unidos, para disputar a 2ª divisão do Counter-Strike, disputar a 1ª divisão, e aí a Fúria foi pra Pro League na época, né? Conseguiu alçar voos maiores e tá no patamar que tá hoje no Counter-Strike, mas acho que é bem legal fazer essa diferenciação, porque no dia a dia deles, como empreendedores, como gestores, né? Muda completamente a lógica do planejamento esportivo, né? Vou planejar uma equipe de League of Legends, vou planejar uma equipe, né, de Counter-Strike, de Rainbow Six. Eu acredito que tem muito a ver com o próprio cenário de esporte tradicional. Quando a gente olha, por exemplo, a NFL, não à toa as equipes mais valiosas do mundo estão na NFL. Uhum. Se a gente pegar, sei lá, Dallas Cowboys, o valuation é 6, 7 bilhões de dólares. A maioria dos times, na média, 3, 4, 5 bilhões de dólares. Porque é um sistema que é fechado, é mais previsível, então ele permite um investimento mais seguro, né? Porque você tem media rights, você tem bilheteria de estádio. Não tem rebaixamento, né? Não tem rebaixamento. Então você consegue fazer algo que é mais planejado e programado, né? Quando a gente fala do circuito aberto, que seja o Campeonato Brasileiro, seja a Premier League, ou seja qualquer outra liga, existe um risco associado, né? Imagina, sei lá, você monta um super time, você gasta uma grana enorme e de repente o time não classificou, sei lá, para uma Champions League lá na Europa ou foi rebaixado. O impacto financeiro nisso é muito grande num clube, né? Então, dentro do cenário de esportes, a gente tem algumas ligas que a gente consegue, aqui a gente tem uma segurança maior para investir. Em outras, a gente é mais maluco mesmo. A gente faz alguns investimentos arriscados. Felizmente, hoje, a maioria, assim, não vou falar todas, né? Isso que a gente também erra, mas a maioria das decisões, as grandes decisões que a gente tomou, ela se pagou. Seja de contratações, seja do Fallen, né? Que você citou que é um grande jogador, ou outras grandes contratações, ou compras de slots em ligas e por aí vai. Então, a gente conseguiu fazer isso muito bem, assumindo alguns riscos, mas diversificando, assim, as nossas possibilidades em diversos jogos. Jaime, agora eu queria voltar um pouquinho aí no tempo para você contar pra gente sua trajetória um pouco de vida, né? Porque é um pouco atípico, né? Você se formou em economia, aí você começou a trabalhar no Grupo XP e depois de 8 anos lá, né? Você fundou a Fúria. Como que foi toda essa trajetória, tanto da economia pra XP, da XP pra Fúria, e de onde que surgiu essa ideia de fundar a Fúria? Pô, legal. Eu sou economista, né? Como você citou. Quando a gente forma na faculdade, normalmente a gente não sabe o que vai fazer e acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar com a XP. Uma empresa que tenho muita admiração.
Trabalhei muitos anos, assim, como afiliado deles lá em Uberlândia. O pessoal lá da Guia Investimentos, assim, são meus parceiros até hoje, inclusive. E, cara, foi um período muito bom, assim, da minha vida, assim, de muita experiência, de conhecimento. Sempre fui muito financista, né? Sempre gostei do assunto de finanças, de investimento. Durante o período de carreira de mercado financeiro, no meu setor, assim, eu tirei todas as certificações que eram possíveis, seja de CPA 10, 20, especialista em investimentos, CFP, de Ambima, não sei o que lá. Eu sempre gostei muito de estudar também, então era uma parte importante do meu trabalho. E ao longo dos anos na XP, normalmente hoje eu tô mais velho, né? Hoje eu tenho 37 anos. Mas na época, assim, lá 28, 29 anos, normalmente a gente tem aquele período que a gente começa a se questionar, né? Fala assim, cara, será que eu quero isso pro resto da minha vida? Será que esse é meu propósito ou não? Quais são os meus valores? E nessa pesquisa interna, né, de conversar e tudo mais, eu lembro que tinha um cliente meu, que virou até um grande amigo, assim, Felipe, e ele falou assim, cara, a gente gosta tanto de esportes, né, de games, de jogar e tudo mais, será que não existe alguma forma da gente poder investir nisso? Cara, essa pergunta pra mim, ela meio que pivotou a minha vida, assim. Porque aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, falei assim, cara, o que dá pra fazer? O que eu posso, onde a gente pode investir? O que a gente pode mudar em fazer em relação a esportes? E a minha origem é de jogar, saca? Eu sou jogador, eu sempre joguei a minha vida inteira, sempre jogava Counter-Strike em Lan House. Você pagava do próprio bolso pra jogar campeonato em outras cidades. E se você não ganhasse o campeonato, você ia ter que arrumar carona pra voltar pra casa. Então era uma parada, assim, uma vida aventureira ali de jogar. E nessas pesquisas, assim, eu lembro que eu tava numa fase de entender melhor o que a gente ia fazer, como que eu poderia se plugar com esportes. E eu lembro, eu até chamei minha esposa na época, que é a minha atual esposa também, sempre tô muitos anos com ela. Falei assim, Michelle, é o seguinte, eu preciso te falar uma coisa. Aí, esposa, você já sabe como é que é, né? Ela, lá vem. Lá vem o Jaime, né? E eu nunca fui de fazer loucura, assim, mas a hora que eu chamei ela pra essa conversa, ela, lá vem alguma coisa. Aí, ela pode falar. Estava na cozinha lá de casa. Aí eu falei assim, olha, meu bem, é o seguinte, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei que jeito, mas eu vou trabalhar com esportes e eu vou fazer disso a minha vida. Aí ela já deu aquela... Tá, mas não sai lá do seu trabalho, não. Assim, vai com calma e tal. Mas ela foi super parceira, inclusive sem a parceria dela, eu acho que não estaria nem próximo do que eu tô hoje, assim, em termos de carreira, de empresa. Inclusive, ela trabalha na nossa empresa hoje. Que legal. Ela comanda o departamento jurídico da Fúria. E, cara, foi muito legal, porque eu comecei a estudar muito na época. Porque o mercado de esportes, em 2017, 2016, ele não era tão profissional, assim, né? Principalmente no Brasil. E eu comecei, cara, a gente não tinha nem pra onde estudar. Cara, você vai procurar material pra estudar? Não tem, cara. Você pega... Até hoje já é difícil, né? Mas naquela época era muito mais difícil. Então eu lembro de procurar curso, falar, cara, eu preciso aprender. Tipo, eu nunca fui empreendedor, né? Tem que aprender como que eu posso me tornar empreendedor. Cara, eu achei um curso de startups, de EAD, assim, um curso da USP de EAD de startups. Aí eu fiz esse curso. Eu lembro que a FIA tinha um curso online que era para gestão esportiva. Eu falei, cara, talvez isso aqui seja o mais próximo do que eu tenha, do que é ter um clube ou de investir nesse sentido. E como gamer, assim, eu não posso negar a raiz. Eu tenho um grande background de Football Manager também. Então, assim, já tem, sei lá, milhares de horas, que é um jogo que eu sou extremamente viciado, adoro jogar, assim, mas querendo ou não, ele te ajuda muito a pensar em várias vertentes do esporte. Nessa trajetória, foi quando eu me conectei, falei assim, cara, talvez montar um clube ou montar uma equipe seja o caminho certo. Felizmente, nessa época, eu também conheci o Akari, né? O Akari, campeão mundial de pôquer, grande empreendedor, se tornou um grande amigo meu, empresário, foda, grande amigo. Conheci o Chris Guedes também, que é nosso sócio. Então, a gente, naquela época, junto com o Guerri, Brian e outras pessoas, a gente fundou a Fúria. Né? A gente desenhou esse logo aqui, decidiu como que seria o nome e tudo mais. E, cara, eu não tinha ideia do que ia acontecer. A gente só tinha um sonho, né? Falei assim, cara, imagina que legal ter uma organização brasileira saindo do Brasil, disputando campeonatos internacionais, indo pro mundo, jogando competições cada vez maiores. Então, assim, foi um sonho que se realizou. E eu costumo dizer, assim, só para não prolongar muito, mas complementar essa ideia, que nunca foi por dinheiro. Saca? Tipo assim, hoje a Fúria é, de fato, uma das maiores organizações de esportes do mundo. A gente tem marcas muito fortes com a gente tem os maiores jogadores brasileiros jogando dentro da Fúria, jogadores internacionais também em outras modalidades.
mas sempre foi pelo propósito, sabe? De querer fazer algo diferente, de querer levar o Brasil pro resto do mundo. E poucas vezes na vida a gente para pra respirar. Uhum. E eu falo isso com a Kari muito. Você fala assim, cara, vamos respirar aqui, olhar de fora o que tá acontecendo? Porque é muito comum, às vezes, as pessoas falam, caralho, o que a Fúria tá fazendo? Olha que legal, não sei o que lá. E a gente que tá no dia a dia, às vezes a gente não percebe isso. E vocês com a empresa de vocês, com a Outfield e tudo mais. Sim. A gente não percebe os impactos que a gente tá causando. Então, começou nessa trajetória ali, desde jogar, estudar, sair do mercado financeiro. Era uma paixão, era um sonho que se tornou realidade e hoje a gente tá impactando a vida de milhares de pessoas. E pegar um gancho no que o Jaime falou, que esse lado mais market makers, né? Sim. Do lado empreendedor da história aí. Como é que foi dar esses primeiros passos, né? Porque e acho que é muito legal isso que você falou de fazer o zoom out, né? Vou dar 2 passos para trás e vou olhar tudo que eu, a Kari, Chris Guedes, todo mundo que tá junto com vocês aí, né? Hoje são mais de 200 pessoas, né? Tudo que a gente construiu nesses 7, 8 anos. Mas como é que foi dar os primeiros passos, né? Sair da inércia mesmo. Pô, vou montar um clube de esportes, né? Pô, legal. Qual que é a modalidade? Quem são os jogadores? Quem vai fazer o quê? O Jaime vai fazer tudo ao mesmo tempo? Foi legal porque, tipo, nessa época, quando eu conheci o Akari, ele tava conectado bastante com o Guerri também, né? Então, tipo, o Guerri já tinha uma line de alguns jogadores que ele pensava em formar um time. O Akari, ele já queria se conectar com esportes como um investidor, assim, ele não era tão de jogar ou de estar conectado. E eu já tinha o background, assim, não só de financista, né, de economista, de querer estar investindo em Counter-Strike ou numa equipe de esportes. E sempre joguei Counter-Strike, né? Então, tipo assim, se é pra entrar numa modalidade, você entra naquela que você sente mais à vontade, onde você tem mais conhecimento. Então, acabou que juntou esse interesse ali de todo mundo, o Guerri com o time, o Akari querendo investir, o Chris querendo estar conectado, eu ativamente ali mais participando do dia a dia. E a gente começou com essa equipe de Counter-Strike, né? Depois que a gente se formou, falou, vamos trabalhar junto? Vamos ser sócios, vamos trabalhar? Beleza. E nessa época eu trabalhava em Uberlândia, né? Aí, tipo assim, qual que seria o raciocínio natural? Tem que ir pra São Paulo, porque São Paulo é onde as coisas acontecem. Inclusive, hoje a gente tem escritório aqui em São Paulo. Eu falei, cara, tá muito incerto ainda, pô. Eu tive que convencer minha esposa aqui, essa loucura e tudo mais. Eu não posso ir pra São Paulo agora. Mas não impede da gente começar aqui em Uberlândia. Então, tipo assim, a gente levou essa equipe de Counter-Strike lá pra Uberlândia. Nessa época, tipo, eu e meu irmão, a gente saiu procurando um monte de apartamento, olhando e tá, pô, aqui serve, isso aqui não serve. A gente encontrou um apartamento lá em Uberlândia, onde a gente montou uma gaming house, né? Pra quem não conhece, é uma estrutura onde os atletas moram e também tem uma sala de treinamento, onde eles podem treinar, jogar as competições online e tudo mais. Eles foram pra lá isso em 2017, isso foi em agosto de 2017, julho de 2017. Foi quando a gente, de fato, fundou a Fúria. Começamos lá jogando alguns campeonatos brasileiros, Série B, C, A e tudo mais, ganhando alguns campeonatos. Sei lá, era 8 pessoas, assim, na Fúria. Imagina, tipo, naquela época, assim, eu como um dos fundadores, assim, mais ativamente no dia a dia ali, hands-on, eu era quase, tipo assim, eu era social media, eu era manager, eu era financeiro, eu era RH, eu era advogado, e a minha esposa até fica brava comigo. Ah, você não era advogado, não. Eu era advogado, eu fazia os contratos, fazia tudo que era necessário fazer pra operação rodar. Isso com 8 pessoas, pensa assim, 2017. Cara, à medida que a Fúria foi crescendo, né, no Brasil, aí, pô, eu olhava assim, cara, acabava um jogo, pô, eu não posso ser a pessoa que tá administrando um monte de coisa e tem que ir lá no Twitter, acabou o jogo, a gente venceu e tudo mais. Aí a gente, precisa de uma pessoa aqui. Aí é muito legal esse sentimento pra quem é empreendedor, e essa foi a minha primeira oportunidade de viver isso, de você sentir aquele organismo vivo, sabe, que é a sua empresa, ela tomando forma. Você, agora eu preciso de uma pessoa aqui. Agora surgiu uma oportunidade de negócio aqui. Ou a gente vai expandir pro lado de cá. Então, eu acho que é um sentimento que eu não imaginava na minha vida ter esse privilégio de viver, sabe? De empreender, de viver esportes. Mas que me sinto que estou muito realizado, assim, de poder vivenciar tudo isso. Eu só queria só voltar um pouquinho, Jaime, que você falou lá que vocês se reuniram, escolheram o logo e o nome da Fúria. De onde que veio a ideia, assim, do nome, Fúria? É um nome forte, assim, né? Pra jogos como Counter-Strike. Cara, eu sou economista e eu sempre fui mais radical um pouco, assim, sabe? Meio de rock and roll, hard rock, Rage Against the Machine, essas paradas, assim. E quando a gente tava pensando no nome, assim, debatendo com a Kari e com outras pessoas, o próprio Neymar, que é amigo nosso, né? Depois a gente vai falar sobre isso, ele foi dando opinião também e tudo. E quando eu trouxe o nome Fúria, né? A gente trouxe pra debate, falei assim, cara, Fúria.
que vocês acham? E pra mim, me pega muito, assim, pô, principalmente, sei lá, Rage Against the Machine, sabe? Essa parada de revolta, de energia, de garra, de... Aí, cara, bateu o nome e todo mundo falou, cara, é isso, tá? Tipo, até o próprio Neymar na época falou assim, cara, esse é legal porque além de ser um nome legal, é, tipo, é brasileiro, né? Tem brasilidade na parada, né? Tipo assim, se é algo do Brasil indo pra fora. E mais nessa parada de brother, assim. E o Akari curtiu pra caramba, o Chris curtiu pra caramba. E foi o nome que a gente escolheu pra época. Cara, não poderia ter sido um nome melhor, assim. Hoje a gente participa de campeonatos internacionais. E até as primeiras vezes que eu ouvi, assim, um gringo falar, Fúria e tal, tipo... Cara, eu falei assim, cara, a hora que eu escutei pela primeira vez, eu falei, cara, a gente acertou. Porque, tipo assim, é um nome português, né? Sim. Tipo, é uma palavra em português. E que tem boa sonoridade, tem energia. Então, foi mais ou menos por essa linha. Sem contar que... naquela época, eu era muito fã daquele filme Um Dia de Fúria. Nossa, que filme. Que é um clássico, sim. assim, um clássico que, pô... Que é até o tag de social media de vocês, né? E aí foi muito bem pensado nisso. Inclusive, eu falei assim, meu pitch de vender o nome era, falar assim, cara, imagina em dia de jogo da Fúria, a gente vai usar o hashtag Dia de Fúria. Que já é um nome que a galera já tá acostumada e tal. Então, hoje em dia, quando tem jogo da Fúria, é hashtag Dia de Fúria e tudo. Então, acabou que casou todas essas paradas e deu muito certo, assim, a gente tá muito feliz. Oh, que história. Que É, história. cara, e até pegando o gancho nisso, né, no conceito do nome, né, em tudo isso que isso significa, eu sempre vi você e o Akari falarem muito sobre o que a Fúria tem que ser, né, a visão de vocês pra Fúria no longo prazo. Acho que o Akari fala muito disso, de ser um movimento sociocultural e a partir dos games impactar a vida de muita gente, né, Sim, sem dúvida. e levar isso pro mundo. O que isso significa na prática, né, quais são as ações que vocês fazem no dia a dia para que cada vez mais a Fúria ela seja muito relevante, claro, do lado esportivo, mas também seja muito relevante do lado cultural, de lifestyle, de comportamento das pessoas. A gente acredita muito nessa tese do movimento sociocultural, que, querendo ou não, a gente vê que o esportes ou o esporte, ele é um jeito da gente atingir várias pessoas. Então, tipo assim, o que a gente faz com esse impacto que a gente causa, né? Por exemplo, quando o Fallen joga, ganha um clutch, a gente ganha um campeonato, a gente está atingindo vários jovens e a gente tem a oportunidade de passar alguns valores, né? Seja falar sobre racismo, falar sobre inclusão e diversidade, falar sobre mais mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, a gente acredita que tudo isso dá uma oportunidade, nos dá voz. E com voz a gente consegue impactar mais pessoas, conectar patrocinadores, influenciar mais a população. Mas eu acho que, olhando do prisma como co-CEO da Fúria, né, como cofundador da Fúria, olhando tudo que a gente faz desde de dentro para fora, eu acho que o impacto que a gente causa, ele começa internamente, né? Por exemplo, a gente pega um atleta que era de uma zona de periferia e, de repente, ele tem condição de ter um contrato profissional, de mudar a vida dele, de mudar a família dele. E pra mim, cara, tipo, é um dos maiores privilégios, assim, de você poder pegar um moleque ali que não tinha tantas condições, não tinha tantas oportunidades e, de repente, tá comprando um apartamento pro pai, tá comprando um carro pra mãe. Cara, é tão gratificante a gente poder viver essa parada. Então, a gente começa internamente transformando a vida de várias pessoas. Dá até arrepio, assim, falando. E, fora disso, a gente tem vários programas sociais, né? Então, tipo assim, a gente tem uma atuação muito forte de diversidade e inclusão. Então, a gente organiza, por exemplo, tem o Cine Fúria, que a gente pega o pessoal de periferia e leva pra oportunidade de ir num cinema, né? Se você pega esse pessoal de favela, muitas vezes eles não têm a condição e a chance de ir num cinema, assistir um Pantera Negra, ou Pequena Sereia, algum tipo de evento que faz as crianças sonharem, né? Tipo assim, poder ter a oportunidade. Então, assim, a gente tenta trabalhar muito socialmente com a parte de educação, de trazer pessoas, de falar sobre o mercado, Agora a gente está com um projeto, inclusive, de estágio dentro da Fúria, com a Cruzeiro do Sul, que ele é voltado para pessoas pretas e pardas. Então, tipo assim, a gente está com um programa grande de estágio, inclusive o pessoal pode se candidatar, que vai ser para o começo do ano, que é para trazer pessoas pretas e pardas para o mercado de trabalho. Então, tipo assim, tudo que a gente consegue impactar socialmente ou trazer mais a parcela de população que está numa situação não tão privilegiada para um mercado mais tradicional ou para mais oportunidades, a gente acredita que a Fúria nos dá a condição de fazer isso. Então, tipo, quando a gente ganha um jogo, ou quando eu participo de um campeonato, ou quando tá na futebol, tudo que a gente vê de oportunidade, que a gente trazer mais pessoas, trazer entretenimento, a gente tá atuando de forma bem ativa. Não, e é muito legal esse depoimento, porque a gente fala muito sobre isso no Outfield também, né? Que a gente usa a receita de bolo do esporte americano como referência.
E na minha opinião, o esporte americano consegue fazer muito bem 3 coisas, né? Trabalhar o esporte como negócio, como entretenimento e como ferramenta de impacto social e inclusão. E a Fúria consegue fazer as 3 coisas, né? Legal você ver o lado do negócio, o lado do entretenimento, do competitivo e o lado de diversidade, de formação, né? De transmissão de princípios, valores, como você estava falando. E isso essencialmente é o que o esporte deve ser. Né? Então até entrando naquela... nem era a ideia levantar essa bola aqui, né? Mas naquela discussão se é esporte ou não é esporte, cara, tanto faz, entendeu? A Fúria tá cumprindo o propósito dela, do jeito que ela tem que cumprir, impactando a vida das pessoas, melhorando a vida das pessoas, entregando uma experiência cultural, uma experiência esportiva, uma experiência de entretenimento e faltam bons exemplos como esse, né? Boas histórias como essa no esporte brasileiro como um todo, né? Quando o Jaime falou, eu lembrei muito do Cacerato, né? Ele veio também de uma origem humilde e ele é um dos primeiros jogadores da Fúria, né? Ele veio desde 2017. Cara, acho que antes dele foi só o Yuri, né? Que chegou antes que ele. Chegou em 2017. Uhum. A história do Cacerato é incrível, assim, porque ele é da Zona Leste aqui de São Paulo, né? Uma família mais humilde. E na época ele era menor aprendiz, assim, sei lá, ganhava R$300, R$400 por mês. Isso 2017, 2018. E dentro da nossa análise, assim, a gente usava muito, assim, eu sou economista, então eu adoro essa parte meio moneyball, assim, sabe? A parada de ver os dados, analisar a estatística e tal. Tipo, uma parada que sempre me deu muito prazer, assim, de fazer. De tomada de decisão relacionada a isso. Quando a gente pegava as estatísticas dele, eu falei, cara, esse menino é incrível, pô. Tipo assim, eu preciso conhecer esse moleque, assim, quem que é esse cara e tal. E na época a gente não tinha nem o Fúria Academy, né? Que é a nossa categoria de base, que a gente tem em várias modalidades. Aí eu conversei com ele e falei, cara, vamos montar um projeto Academy. Foi o primeiro time Academy que a gente montou. Porque tem um moleque aqui que ele parece ser tão bom, tão acima da média, que não parece verdade, cara. Ele deve estar roubando, deve estar fazendo alguma coisa dentro do jogo ali que não tá certo. Aí a gente montou esse primeiro time Academy pra poder testar ele. Aí na época a gente até teve um campeonato pra jogar online assim, e ele jogava em umas condições de computadores muito ruins. Imagina no futebol o cara que não tem chuteira, que não tem as condições. O computador era tipo um monitor de tubo, um PC velho. Então, tipo assim, cara, ele já largava muito atrás na hora de competir contra os outros jogadores. E mesmo assim, ele era muito acima da média. Eu falei, cara, tipo, tá estranho, né? Aí a gente foi jogar um campeonato, eu contratei ele e tudo mais pra jogar esse campeonato na categoria de base. Aí eu paguei pra ele numa lan house aqui em São Paulo. Falei, cara, joga de lá. Tipo assim, o pretexto é, joga de lá, a condição é melhor pra você não vai ter problema. Mas na realidade, eu falei assim, cara, eu preciso ver se é de verdade esse moleque, né? Se ele realmente joga o que ele aparenta jogar. Aí, na época, o dono da lan house falou, cara, tá aqui o Cacerato, pô, realmente ele é muito bom e não sei o que lá. Cara, ele foi o destaque do campeonato, melhor estatística e tudo mais. E aí eu falei, cara, aí a gente tava passando por uma reformulação, isso foi em janeiro de 2018. Algumas mudanças no time e tudo mais. Foi quando o Guerri se tornou treinador da equipe, né, que ele era capitão, e ele se tornou treinador da equipe. E eu falei assim, cara, a gente precisa trazer esse Cacerato, hein? E tipo assim, normalmente o jogador, quando é um pouco mais experiente, ele tem dificuldade de lidar com jogadores mais novos, assim, porque existe uma curva de aprendizado e tudo mais. E nessa época, conversando com os jogadores, convencendo, falando, cara, realmente o Cacerato vale uma oportunidade e tal. Aí eu liguei pra família do Cacerato, né? Tipo assim, pro pai dele, né? Que infelizmente não tá mais entre nós. Pai dele, pra mãe dele, a dona Ivone. O irmão dele que tá sempre presente também, o Cauã. Falei assim, Kaique, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade pra você. Você tá me ouvindo? Ele, tô. Aí ele falou, mas meus pais estão na linha também. Eu falei, não tem problema, pode ouvir. E nisso, assim, ele, sei lá, ganhava 300, 400 reais como menor aprendiz. Falei assim, Kaique, seguinte, a gente quer que você se mude aqui pra Uberlândia. Isso ele com 17 anos. Você vai se tornar jogador da Fúria. Isso era os primeiros meses da Fúria. Você vai ganhar, sei lá, 3, 4 mil reais. Ou seja, você vai ganhar 10 vezes mais do que você tá ganhando. Talvez era a renda da família, não sei, mais ou menos assim. E você vai ser um atleta profissional e tudo mais. O que você acha? Aí, tipo, ele... Pô, legal. Aí, tipo assim, eu achei que ia ser uma choradeira e tal. Assim, legal. Pô, tá feliz? Ah, minha mãe tá chorando aqui, mas tô feliz e tal, não sei o que lá e tal. Aí, beleza. Aí desligou o telefone, né? Aí eu mandei mensagem. Pô, Kaique, achei que vocês iam ficar mais emocionados e tal. Foi uma oportunidade da sua vida, cara. E aí ele... Cara, a hora que eu desligou o telefone, eu comecei a chorar pra caramba. Meu pai já me abraçou, minha mãe já abraçou. E foi ali naquele momento que, de fato, a vida dele mudou pra sempre. Hoje o Cacerato é o maior atleta de Counter-Strike do Brasil.
né? Tipo assim, atualmente em nível de jogo e Sim. tudo mais. Assim, tem o Fallen é o maior da história, joga na Fúria, felizmente. O Cacerato é o melhor jogador de Counter-Strike do Brasil e um dos melhores do mundo. Ele transformou a vida dele, né? Ele tirou a família dele de uma situação de humilde ali, de uma periferia, deu casa nova, carro novo, proporcionou experiência pra família dele, saca? Então, tipo, cara, essa pra mim é uma das maiores conquistas que a gente teve pra Fúria, assim. Tipo, cara, e o Major, cara, isso aí tudo vai vir com o tempo, saca? Uhum. Mas você poder transformar a vida de uma pessoa igual a vida dele se transformou, pra mim é um dos maiores privilégios. E foi muito bacana. Cacerato é Muito um legal. gênio, e muito legal conhecer a história que a gente não vê. A gente vê ali na tela, ele jogando, tudo, mas essa história muito, muito legal mesmo. Ô Jaime, agora entrando um pouco mais na parte administrativa da Fúria, né? Como que a empresa está organizada hoje? Você falou ali do começo, com 8 pessoas ali fazendo parte, né? Hoje, em número de colaboradores, escritórios, redes, esse gaming house que você falou, né? Que lá no começo vocês acharam lá em Uberlândia, onde que vocês estão sediados também? Fala um pouquinho pra gente. Tá, hoje a Fúria, ela é uma organização brasileira com presença internacional. Então, hoje a gente tem escritório em Los Angeles, a gente tem escritório em Miami, tem escritório em São Paulo, a gente tem um mini facility lá em Malta, na Europa. Uhum. Tem tendências a expandir para a Ásia agora também e tudo mais. Então, a gente tem várias operações, né, espalhadas. Hoje o nosso maior escritório é aqui em São Paulo. Inclusive o Pedrão eu já chamei antes, ele acabou que não conseguiu ir lá, mas ambos estão convidados lá para Legal. conhecer o escritório, seria um prazer receber vocês. E hoje a gente está com cerca ali de 180 a 200 pessoas, entre pessoal administrativo e o pessoal atleta, né? Tipo, deve ser cerca de 70, 80 atletas, mais comissão técnica, mais RH, financeiro, logística, jurídico, tudo que envolve atrás uma operação. E é importante essa distinção, né? Porque normalmente, quando a gente fala de jogos eletrônicos, né? O cara tá lá no computador, o pessoal imagina um caráter muito casual, né? Uhum. E hoje, dentro da indústria, assim, tem nutricionista, tem preparador físico, tem médico, tem psicólogo. Tipo assim, é todo um aparato de alta performance para garantir que o Cacerato ele esteja no melhor momento dele para jogar quando for a hora certa, seja no campeonato, seja nos playoffs e tudo mais. Então, a parada se tornou muito profissional. Hoje a gente tem cerca de 8, 10 modalidades diferentes. Uhum. Tem um projeto Academy associado, que é essa possibilidade de formar jogadores. Então, imagina que, tipo, eu tenho um time principal, que é o profissional, que corre o circuito, mas eu tenho lá os moleques de 16, 17 anos, que a gente já tá preparando para se tornar um atleta profissional. E é muito curioso, assim, só para adicionar nesse ponto, Uhum. quando a gente fala de futebol, por exemplo, tem um irmão mais novo, Samuel, ele joga no Galo, na categoria sub-15. Legal. Aí ele me manda lá a programação, segunda, tem isso, tem o médico tal, tem o preparador tal, tem a alimentação tal, tem a aula tal, não sei o que lá. E ele, desde os 8, 9, 10 anos, ele já é moldado a se tornar um profissional. Então, ele já joga campeonato, pô, a torcida já xinga, já tem pressão de treinador. Então, assim, se em algum momento, e tomara que ele seja abençoado para ter essa oportunidade de se tornar profissional de futebol, ele já vai estar praticamente preparado para essa pressão e para esse mundo. O atleta de esportes, ele não vem dessa cultura, né? Uhum. Então, normalmente, o atleta de esportes é o cara que tá lá no sofá até os 16, 17 anos, assistindo anime, assistindo série, Netflix, e vai jogar um jogo e ele, opa, tenho talento pra isso. Agora a gente precisa transformar esse moleque que é um talento, né, que não sabe às vezes o que é ser um profissional, não sabe o que é receber a ordem de um treinador, não sabe o que é ter disciplina, e fazer essa transição para um atleta profissional. Então, por isso que toda essa estrutura que tá behind the scenes é muito importante. Né? A gente tem que correr atrás desses anos que a gente não teve de formação do jogador, Uhum. num sprint muito rápido, para a gente poder aproveitar a carreira dele o máximo possível. E dentro da... né, a gente foi um pouco mais do lado operacional, né? E aqui entrando mais do lado financeiro agora, usando o lado do Jaime economista, né? A gente naturalmente explorou muito futebol aqui nos últimos episódios. E como é que é a estrutura de receita da Fúria, né? Como é que ela se compara, por exemplo, com o futebol? Né? De onde vem boa parte do faturamento da empresa? Como é que vocês trabalham essa frente para manter toda essa estrutura, né? Que Legal. Você comentou aí. Hoje, a indústria de esportes, né, uma equipe de esporte eletrônica, ela tem algumas receitas que são muito similares ao esporte tradicional. Então, por exemplo, quando a gente fala de patrocínios, querendo ou não, em qualquer modalidade de esporte, patrocínio
é uma linha de receita importante, né? Tanto é que a nossa camisa tem várias marcas, assim como outros clubes também possuem várias marcas estampadas. Então, patrocínio, sim, é uma receita importante. Além disso, a gente tem a parte de merchandising, né? Tipo, a gente pode vender uma camisa da Fúria, a gente pode vender uma mochila da Fúria. Tudo isso é produto também da Fúria. Fora nessa parte de merchandising, a gente também tem uma linha mais de lifestyle, né? Então, tipo assim, não só o material de jogo, mas, pô, eu quero usar um moletom legal, um moletom diferente com a marca Fúria, sabe? Não tanto voltado pra performance, mas também ser cool, né? Tipo assim, uma parada... querendo ou não, gaming wear faz parte da moda jovem, né? A galera quer se vestir igual os atletas, do lifestyle e tudo mais. Então, existe essa vertente também como uma linha de receita. Fora premiações, né? Tipo assim, premiações é uma linha de receita normal de uma equipe competitiva. A Fúria, ao longo da sua história, ela já faturou mais de 3 milhões de dólares em premiação. Então, dentro da América Latina, a gente é o clube que mais faturou premiação na história. Não é nos últimos 3 anos. Assim, você pode pegar clubes que têm 15 anos que não faturaram o que a gente faturou em 7. Então, assim, a gente é o maior clube em termos de faturamento de premiação nos últimos anos aqui no Brasil e América Latina, de longe, assim. E fora isso, dentro do cenário de esporte eletrônico, tem uma característica que é única, que a gente não vê na NFL, não vê no futebol, que são os itens digitais. Fala assim, cara, mas como assim itens digitais? Hoje a pessoa, quando ela vai jogar lá Counter-Strike, que é um jogo de tiro, ou vai jogar um League of Legends, que é um jogo de estratégia, existe a possibilidade de você colocar uma customização no seu personagem, uma customização na sua arma. Então, por exemplo, tem lá como você tem o adesivo da Fúria na sua arma dentro do jogo. E o cara vai lá, ele compra, paga nesse adesivo, ele vai lá e coloca na arma dentro do jogo, coloca no braço do personagem. É uma linha de receita que é muito forte para os clubes, tá? Tipo, que ela é tão forte quanto o patrocínio e que é inerente ao mercado de esportes. A gente não vê isso em outros mercados, né? Então, tipo assim, querendo ou não, é uma linha de receita que é muito grande e representa uma fatia legal, assim, do nosso faturamento. Fora isso, a gente tem várias outras possibilidades, direitos de imagem, né? Questões de ativações de eventos, educação, tecnologia. Mas eu acho que, de forma geral, essas são as principais linhas. Uma linha, por exemplo, só para ser mais crítico, que a gente ainda não tem a oportunidade de utilizar, e que é muito comum no cenário de esporte tradicional, é a bilheteria, né? Então, por exemplo, como a gente não tem a condição hoje, né, de jogar um campeonato. Tipo assim, eu vou jogar, a equipe Fúria aqui no Brasil vai jogar contra uma equipe na Alemanha, por conta da distância, né? A gente tem essa questão do servidor, de internet, o tempo de resposta faz diferença. Sim. Então, eu não tenho condição ainda de ter uma arena Fúria aqui, onde o Fallen e minha equipe vai jogar contra o time da Navi da Ucrânia lá na Europa. Mas em algum momento eu acredito que isso vai acontecer, né? À medida que a tecnologia evoluir, né? Inclusive é uma das teses que a gente tem, que a tecnologia tende a melhorar, esse gargalo de internet tende a diminuir, vai chegar em um determinado momento e eu vou ter uma arena Fúria. Que legal. Entendeu? Aí vocês vão lá domingo assistir o jogo da Fúria com bilheteria, vai estar o Fallen, vai ter experiência de fã. O Match Day Experience, né? Que vocês já estão mais do que acostumados do que eu. Então, acho que vai ser também uma linha de receita para o futuro. Mas de linhas gerais, assim, eu acho que são essas as principais fontes de monetização. Tá, só para poder complementar a minha resposta, né? Uma outra linha de receita importante, que eu acabei esquecendo de comentar, é a Revenue Share. Ou seja, quando a gente está numa liga fechada, seja da Riot, seja de outros jogos, Ubisoft e tudo mais, quando você é partner da liga, igual você é um time da NFL, parte da receita da liga é distribuída para os clubes. Então, assim, além dos itens digitais que a gente tem dentro do jogo, o Revenue Share é uma receita que é comum no esporte tradicional, mas ela também existe no esporte eletrônico e também representa uma fatia relevante do nosso faturamento. Assim. Então, tipo, antes de falar de outros assuntos, eu queria só trazer esse adendo, que eu acho que é uma receita que é legal a galera saber que existe também. É um ponto bem importante, porque cruza com vários temas que a gente tem abordado aqui, né? Nessa estrutura de liga, você tem a receita da liga, né? A liga vende patrocínio, a liga vende direito de transmissão, a liga vende produto, e tudo isso vai para um pote que é dividido entre os clubes, né? Uma parte igual, uma parte com base em métricas aí, como é com LFU, como é com Libra. Sim. Então, super relevante mesmo. E acho que até voltando na parte de patrocínios, né? Uma das perguntas que eu queria te fazer também é como que você enxerga a evolução do entendimento do mercado anunciante em relação ao mercado de esportes e mercado de games, porque, falando na minha experiência, né? Na época que a gente começou o Outfield também, a gente falava muito com o mercado anunciante, grandes marcas, grandes agências de publicidade, e existia até um certo preconceito com o tema lá atrás, né, em relação, primeiro, ao gamer ser essa persona um pouco mais
nerd, sedentária, que a gente sabe que não é o caso, porque como você muito bem falou na abertura aí, né? Todo mundo é gamer na prática, de um jeito ou de outro. E segundo, tinha a preocupação, que aí vai muito no cerne do que a Fúria representa pela relevância dela no Counter-Strike, dos jogos de tiro, né? Da violência, do sangue. Como é que você enxerga a evolução do mercado? Porque a gente tinha um desafio grande de tentar convencer, né? Quem estava do outro lado como tomador de decisão. E eu vejo aí, nos últimos 8 anos, isso mudando bastante, né? Cara, mudou completamente, assim. Eu acho que a pandemia, ela trouxe vários problemas, né, para a sociedade, né? E foi um período muito triste, assim, da sociedade. Porém, no aspecto esportes, assim, ela acelerou essa curva de crescimento. Então, imagina o seguinte, que em determinado momento a gente não tinha condição de ter um jogo de futebol, não tinha condição de ter um jogo de vôlei, de basquete, porque afastamento, isolamento, questões de saúde. Uhum. E acabou que o esporte eletrônico era uma das únicas opções de entretenimento, né? Então, para quem gosta de competição e tudo mais. Então, foi um período que acelerou muito a audiência, usuários, jogadores e tudo mais, que o pessoal voltou para casa, né? Então, acabou que foi um período que acelerou muito essa dinâmica e ajudou a transformar o esporte eletrônico em algo mais mainstream. Uhum. Então, antes era uma parada meio isolada, periférica, né? Tipo assim, cara, os nerds lá, os caras que gostam de jogar. E hoje não. Hoje a galera, tipo assim, você pega jogador da NFL, o LeBron James, se você pegar no Madden, né, que é o jogo da NFL do videogame, Uhum. ele tá lá entre os top 100 jogadores do mundo. Ou seja, o cara, jogador da NBA, LeBron James, o cara um dos maiores da história, e ele é gamer, cara. Ele joga todo dia e joga quase num nível profissional, pra você ter noção. Uhum. Então, isso acelerou muito e cada vez se tornou mais popular. Essa adesão e essa aceleração fez com que as marcas olhassem para o mercado e falassem, opa, peraí, se eu quero me conectar com determinados públicos, eu preciso estar onde eles estão. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Counter-Strike, quero me conectar com um público mais de 30 anos, de perfil tal, de renda tal, beleza. Onde que ele tá? Ah, ele tá torcendo pra Fúria, ele tá com o Fallen, ele tá com o Cacerato, Uhum. tá com... Ou seja, as marcas perceberam que se elas quiserem se conectar com essa fanbase, elas precisam estar onde a fanbase está. Então, hoje, Pedro, assim, o caminho é muito mais fácil do que era alguns anos Uhum. atrás. Inclusive, a gente é muito abordado, saca? Tipo assim, antes a gente tinha que pegar a pastinha, né? Oi, tudo Catequizar bem? o cara, né? Você conhece o que é esporte eletrônico? Você conhece o Fallen? O Fallen, eu costumo usar essa brincadeira, assim, e não desmerecendo ninguém, mas se você botar hoje pra um fã da Fúria, do Counter-Strike, você vai colocar lá o Fallen e você coloca, sei lá, o Neymar, assim, na mesma sala, que são duas maiores referências do esporte brasileiro. Esporte eletrônico e esporte tradicional. Sim. O cara que é fã de futebol e fã de Counter-Strike, ele entra nessa sala aqui e ele não sabe pra qual que ele corre primeiro. Pra você ver o tão grande que é o Fallen no mundo de esporte eletrônico. O Neymar, cara, é um gigante, né? Tipo assim, pô, ele é o maior brasileiro, assim, de esporte, e, em audiência, influência e tudo mais. Mas mesmo assim, dentro do cenário de esportes eletrônicos, a gente tem pessoas que são grandes influencers, grandes referências, que trazem marca, entendeu? Então, tipo, eu acho que hoje o trabalho é muito mais... Não é tão fácil, mas ainda é muito mais fácil do que era alguns anos atrás. E os grandes CMOs de marcas, de bancos, de serviços financeiros, de bebidas, snacks, de casas de apostas, eles já perceberam isso. Então, hoje é muito mais fácil eu receber uma ligação dessas marcas e falar assim, cara, eu quero estar com o seu público, eu quero estar com a Fúria, que é a maior organização, do que eu ter que ir atrás deles, né? Então, acabou que a nossa vida ficou um pouco mais fácil. Mas é dada essa aceleração do mercado, do dinamismo da sociedade e por aí vai. Jaime, Perfeito. você falou bastante do Fallen. E qual que foi o impacto, né, de trazer um jogador desse tamanho? O Fallen aí que já ganhou aí o Major 2 vezes, né? O Major é tipo a Copa do Mundo, né, do Counter-Strike. Qual que é o impacto de uma contratação dessa, até pro crescimento da Fúria? Olha, foi a nossa maior contratação. Tá? Como os números já são meio que abertos, a gente pode falar sobre isso. Na época, a gente fez um investimento de cerca de 3,5 milhões de reais para trazer, assim, para um mundo de esporte eletrônico, que é um valor relevante, né? Talvez não se compara com cifras do futebol ainda. Uhum. Em algum momento isso vai se aproximar, né? Espero que demore um pouco mais, senão vai ficar mais caro para eu poder contratar os jogadores. Mas, assim, foi um investimento muito alto e que mudou muito o nosso patamar, assim, de audiência, de visibilidade.
Então o Fallen, ele traz uma legião de fãs, é o cara que criou o que é o Counter-Strike no Brasil, né? Não só como jogador, como influência, mas de educação, de formar jogadores. Como empreendedor também, né? Como empreendedor, ele tem vários negócios conectados com esportes, com produtos, com educação, com periféricos. E é um cara, fantástico, mano. A gente chama de Fallen profissionalmente, mas o Gabriel, né, que é a pessoa por trás do nickname, é um cara incrível, um cara que é super profissional. Pra mim, é um dos melhores exemplos de atleta profissional que eu já vi dentro do cenário de esportes. E olha que eu lido com centenas de atletas de esportes. E já lidei com centenas de atletas de esportes. Ele é um cara muito fora da curva. E assim, ele tem um perfil meio Cristiano Ronaldo de esportes, sabe? Que o cara, assim, ele já tá numa idade teoricamente avançada para um cenário de jogos eletrônicos, que normalmente a carreira de profissional vai dos 20 aos 26, 20 aos 28. E ele tá com mais de 30 e tá continuando jogando um nível muito alto. E a hora que você vai treinar durante a semana para os campeonatos, ele é o cara que mais treina, é o cara que sai da partida e é o que já quer olhar o que aconteceu de errado, o que precisa evoluir. É, de fato, um role model, é um grande exemplo, não só para quem tá ao redor, mas para a indústria como um todo, saca? Então, tipo assim, é um cara incrível. E isso ele acabou trazendo muita visibilidade, sabe? Seja para as marcas, seja para dar exemplo para os jogadores. Então, é um cara que se conectou muito bem com a gente. Pessoa incrível demais, assim, de lidar, de conversar, prestativo. Então, é um cara que entende como que o business funciona. Fala assim, é legal eu promover aqui a marca de vocês? Bora promover aqui, eu posso fazer um post sobre isso? Tem jogador que eu tenho que ir. Faz lá, por favor, cara. A gente precisa promover tal coisa. Ele não, cara. É importante? Deixa comigo, eu vou fazer. Então, ele assume a responsabilidade. Então, é um cara que foi um custo muito alto, mas a gente diz que se pagou muito fácil, assim, tipo... E pra gente é muito legal poder trabalhar com ele, e a gente espera poder continuar trabalhando com ele fora depois do Counter-Strike, ele se tornar um diretor de alguma coisa, ou ele cuidar de determinada área na Fúria. E eu tenho certeza que é um casamento que ambas as partes estão felizes, assim. Então, acho que é algo que tem tudo pra dar certo. E pegando o gancho até no montante, né, no tamanho do investimento que vocês tiveram que fazer para trazer um cara como o Fallen, e de novo fazendo paralelo com o mercado do futebol e falando de linhas de receita, como é que a gente está hoje no mercado de esportes no que se refere à transferência de atleta, né? Hoje, para vocês, isso é uma linha de receita relevante? Você falou aqui da Fúria Academy, um dos ângulos é formar atleta, vender atleta, o mercado já funciona dessa forma ou ainda não estamos lá? O mercado de esportes está cada vez mais profissional a nível de transferência de jogadores, tá? Então, por exemplo, no cenário de Counter-Strike, que é um jogo que é mais popular aqui no Brasil e na Europa, Estados Unidos, existe um mercado de transferência ativo de jogadores. Então, por exemplo, na nossa categoria de base, se você pegar o último Major que rolou em Copenhague, né, de Counter-Strike, tinha cerca de, 8, 10 jogadores que passaram pela Fúria. Legal. E, tipo assim, a gente vendeu para um time, vendeu para outro time, ou seja, não só foi importante para formar os jogadores que a gente está utilizando, mas para moldar o cenário de Counter-Strike como um todo. Então, tipo assim, a gente vê o impacto dessa categoria de base, não só como desenvolvendo o cenário, trazendo jogadores, mas também como linha de receita. Sim, existe esse mercado, existe essa possibilidade. Em algumas modalidades são mais ativas, como no Counter-Strike, outros nem tanto, que depende muito de demanda e oferta e demanda. Mas no Counter-Strike é evidente que aconteceu e acontece com frequência. Jaime, queria insistir ainda nesse assunto da categoria de base, né, da Fúria Academy. Eu até anotei aqui para não cometer nenhum equívoco, né? Na Fúria Academy já saíram nomes como o Cauês, que hoje joga na PEN, né? Um dos times importantes também do Counter-Strike, e o Decent, que é da Imperial. E teve o Kai, que recentemente ele jogou na Fúria... Pode-se dizer Fúria profissional? O Drop tá no MBR. Isso, então muitos nomes ali que surgiram da Fúria Academy. Como que ela funciona, assim, até pra galera que tá nos acompanhando aí de casa e fala, eu amo a Fúria também, eu quero jogar. Será que a Fúria faz peneira, então tem uma peneira da Fúria, como que funciona essa parte? Cara, hoje a gente tem sim uma peneira, assim, na verdade, a gente já aconteceram algumas peneiras dentro da nossa história, né, quando a gente tá querendo jogar todo mundo num balde, filtrar bem ali e tudo mais. Hoje acontece muito mais por scouting, né, então assim, a gente olha muito pros outros campeonatos, de Tier 2, Tier 3, para ver como que estão os jogadores, quem tá se destacando. Então hoje, quando um cara quer se tornar profissional, a gente fala que o melhor caminho é ele começar. Vai para um time, joga a Série B, joga a Série C, porque a partir dali a gente consegue observar se o cara consegue, de fato, ter um nível de jogo contra outros jogadores. Então, assim, só para não perder isso que você falou, vocês têm hoje um departamento de scouting, da mesma forma que clube de futebol profissional também tem. Tem. Então, assim, em cada jogo a gente tem uma estrutura de comissão técnica
que permite não só cuidar dos jogadores que a gente tem e desenvolver esses jogadores, mas também olhar para o mercado e falar assim, opa, tem um menino ali novo que pode ser muito bom, que ele já está se destacando. Então, assim, se você pegar todas as modalidades que a gente tem dentro da Fúria, todas elas possuem algum jogador que foi formado no nosso próprio processo de formação. Então, tipo, isso é algo que é natural do nosso mecanismo de trabalho. É algo que me dá muito prazer também como empreendedor, assim, do tipo... Quando a gente começou a Fúria lá atrás, o mercado era muito consolidado entre alguns jogadores e eu acreditava que se a gente quisesse ter resultados diferentes, a gente precisava fazer coisas diferentes, né? Então, parte disso era formar os nossos jogadores, dar oportunidade para quem não tinha tido oportunidade antes. Então, você vai lá no Rocket League, tem jogadores que foram formados na base. Você vai no CS, é a mesma coisa. Você vai no Valor, é a mesma coisa. Você vai no LoL, hoje um dos principais nomes do LoL brasileiro foi formado na nossa categoria de base. Então, tipo assim, é algo que diminui o risco do nosso negócio, né? Porque a gente não fica tão dependente de comprar outros jogadores e garante que a gente, de fato, tá formando um jogador para aquilo que a gente espera da profissionalização dele. Então, faz parte do nosso processo e é muito natural acontecer isso dentro da Fúria. Legal. Ô, Pedrão, eu sei que a gente tem algumas questões ainda para tratar com o Jaime, mas isso aqui é uma curiosidade minha de um cara que ama Counter-Strike. Como que é a rotina de um jogador de Counter-Strike profissional, né? Que eu já vi aí relatos, assim, de jogadores que falam que eles treinam 12, 14 horas por dia, né? Às vezes, sei lá, a galera pensa, pô, o cara é um atleta de Counter-Strike, ele fica sentado o dia inteiro jogando computador. Que vida boa. Mas como que é uma rotina de um atleta profissional, tipo um atleta da Fúria? Cara, tem até uma história engraçada sobre isso, né? Porque lá no nosso escritório tem as salas de treinos, né? De cada sala tem um setup de treino para o treinador, os jogadores treinarem. E eles passam lá 8, 10 horas por dia treinando. E tem uma outra sala que é a sala de descompressão. Que é tipo um sofazinho, um videogame, não sei o que lá. Aí, inclusive, foi uma pessoa lá um dia e falou, então quer dizer que eles passam 10 horas treinando no computador, no videogame, e a hora que eles querem fazer uma descompressão, eles vêm para essa sala jogar videogame de novo. Cara, é pior que é verdade, é quase isso mesmo. Então, a rotina deles, ela envolve não só a parte no computador, né? Que é a parte de treinar, de reflexo, de mecânica, a parte de conhecimento tático, de comunicação, de desenvolver estratégia para o jogo, de estudar o adversário, que isso faz parte do processo de rotina de atleta. Mas vai a parte fora também, né? De alimentação, de horário, ou seja, tem um horário para chegar, horário para comer, qual que é a rotina, tem sessões com psicólogo, sessões com preparador físico. Então, tudo isso envolve a rotina de um atleta. Realmente vai aí de 8 a 10 horas. Costuma variar de acordo com o momento, né? Então, tipo assim, tem a off-season, tem o período que eles estão em temporada. Então, em alguns momentos, eles precisam treinar mais, estudar mais. Outros momentos dá para ter uma carga um pouco mais leve, porque vai depender do calendário da modalidade. Então, isso é muito adaptado, mas realmente é uma rotina de profissional, de escritório, de várias horas de treinos, de várias horas de debate, várias horas de aprendizado. E não muda muito da nossa vida profissional. A diferença é que eles estão no computador ali, jogando com os colegas, com o treinador e aprendendo o que eles podem fazer melhor. Boa. Bom, vou trocar a marcha aqui agora, Manda então. ver, Pedro. Porque até na frente de ser um movimento sociocultural e olhar muito para isso, há alguns anos vocês começaram também a olhar para as modalidades offline, né? Colocando aqui entre aspas, né? Modalidade online, modalidade offline. Mas eu lembro de vocês, né? Com atletas de xadrez, atletas de automobilismo, de MMA, skate, mais recentemente futebol também. Né? Como é que isso faz parte da estratégia da Fúria e o que vocês ainda têm hoje, o que vocês estão olhando para frente? A gente sabe que futebol é uma parte importante do que vocês estão fazendo. Então conta pra gente como é que é essa visão do todo para além dos jogos eletrônicos. Eu acredito que a Fúria ela nasce de esportes, mas ela não se limita a esportes. Então a gente, de fato, conseguiu criar algo que é um movimento sociocultural, é uma marca forte, é uma marca que representa performance, que representa a brasilidade, que tem autenticidade. Então tudo isso, pra gente, é um promotor de várias ações, né? E hoje a gente tá querendo se conectar com mais pessoas. Então, por exemplo, quando a gente deixa de olhar só o esportes e passa a olhar e falar, pô, será que não seria legal eu me conectar com o futebol? Por que não? Algumas equipes de esportes eletrônicos, eles vão olhar e falar assim, não, nós somos esportes. Tenho orgulho disso. A Fúria é esportes, mas ela pode ir além de esportes, né? Por que não? Então, tipo, a gente acredita que a Fúria ela não está restrita a esportes eletrônicos. E a gente viu nessas outras modalidades a oportunidade de se conectar com novos públicos. Por que não se conectar com um fã de xadrez? Eu sou apaixonado em xadrez. Eu jogo xadrez todo dia.
E não foi por causa disso que a gente entrou no xadrez naquele momento. Mas assim, por que não? Por que não se conectar com o futebol? O que impede a Fúria de ter um time de futebol? A gente tava lá no Rio de Janeiro, 3 semanas atrás, tava tendo um mundial de Counter-Strike, na arena, Farmácia Arena, né, que cabe lá cerca de 20 mil pessoas. Tinha 20 mil pessoas num estádio torcendo pra Fúria, pra assistir Counter-Strike. Quem passava do lado de fora do estádio falava assim, deve ser o Bruno Mars que tá aí dentro, né, porque esse tanto de gente tá gritando e tudo mais. E, cara, é um fenômeno. Cara, imagina você tem 20 mil pessoas torcendo pra Counter-Strike, ou pro Valorant, ou pro LoL, Rocket League. Por que eu não posso estar num estádio de futebol e ter uma torcida de futebol? Entendeu? Então, assim, a gente acredita que esses movimentos, eles se conectam com a nossa essência, que é de competição, de paixão, de intensidade, de clube mesmo, aquela parada assim, de vibrar. Você, eu sou torcedor da Fúria, eu adoro a Fúria, que legal, eu sofro muito, eu fico feliz. Cara, tem algo mais conectado do que isso, do que no futebol? Futebol é isso. Um engajamento total, né? E a gente tá com esse projeto, por exemplo, agora da Kings League, né? Que a gente jogou a World Cup agora, essa liga do Piquet, que começou lá na Espanha. Sim. A gente costuma chamar de futebol 2.0. Tá? E assim, não é desmerecendo nem... É só um formato diferente de futebol. E por que 2.0? Existe aquela teoria, né? Que hoje o jovem não quer... Essa galera mais nova, né? Eu sou fanático de futebol. Mas essa galera mais jovem, eles não querem ficar assistindo 1h30 de futebol e ficar 0-0. É entediante, né? Você já quer mexer no celular, você tá distraído, você quer emoção. O que eles fizeram? Eles criaram o futebol 2.0. É um formato 7 contra 7, society ali, de alto nível. Jogadores é tudo assim, alto nível, assim. Você pegar um jogador recém-aposentado, ele não consegue jogar lá, porque o nível é pesado, assim, pros caras de aceleração, porte físico, correria. E o jogo, ele começa assim, um goleiro de cada lado e 1 contra 1. Aí vai gladiador a parada, assim. Pá! Solta a bola no meio do campo. Aí cada jogador corre da linha do gol, assim, e tem que correr lá no meio pra ver quem pega a bola primeiro e começa 1x1. Passa 1 minuto, entra mais um jogador pra cada lado, 2x2. Passa mais 1 minuto, 3x3, depois 4x4, até chegar a 7x7. Fora isso, já não fosse essa dinâmica que já traz uma emoção diferente, eles fizeram 2 coisas que são muito legais. Primeiro, eles falam assim, pênalti é muito importante, né? E se pênalti é importante, quem tem que bater é quem? O presidente. É o presidente. Então, o que eles fizeram? Na Kings League, tem o pênalti do presidente. Que a qualquer momento o cara aperta um botão, pênalti do presidente. Aí vai lá o presidente do clube, ele tem direito a bater um pênalti a qualquer momento do jogo. Ou seja, 0-0 não vai ser e no mínimo vai ter um pênalti, né? Pra poder ter uma dinâmica diferente. Sim. E fora isso, assim, adicionando nesse contexto, eles criaram uma parada de como se fosse superpoderes, assim. Então, antes de começar cada partida, tem um baralho com cartas. E essas cartas tem lá, tipo assim... se você fizer um gol, vale 2 por 2 minutos. Ou você tirar alguém da equipe adversária. São poderes especiais que você pode usar a qualquer momento. Ou seja, imagina você tem uma carta que seu zap, né? Tipo, essa é a sua carta especial. Sei lá, o jogo tá empatado e fala assim... Ou sei lá, eu tô perdendo de 3-1. Eu tô com a carta aqui, ó. Meu gol vale 2. Vou usar minha carta, meu gol vale 2. Se eu fizer o gol, eu empato a partida. Em vez de ficar 3-1, fica 3-3. Então, assim, cara, é um esporte, uma competição, que você fica tenso o tempo todo. Você fica, caralho, eu tô ganhando 3-1, mas eu não tô folgado. Porque o cara pode ter o pênalti do presidente, ele pode ter o gol vale 2, ele pode tirar um jogador do meu time por 2 minutos. Então, eles criaram um dinamismo pro jogo, assim, com luzes, com entretenimento, com influenciadores transmitindo a partida, que criou uma dinâmica diferente. Então, assim... É um formato que eu acho que vem pra ficar, que vai ser muito legal. Pro ano que vem, a gente vai ter essa experiência aqui no Brasil também, provavelmente. Legal. E vai ser algo muito bacana. Eu acompanhei bastante o campeonato, né? Eu até lembro que eu estudei na época. O Piquet, o zagueiro aí histórico da seleção da Espanha, do Barcelona, ele falou que ele teve essa ideia porque ele levou os filhos dele no Camp Nou pra assistir um jogo. Ele falou que deu 10 minutos, ele olhou, os filhos dele estavam mexendo no celular. Ele falou, não, eu preciso ter uma alternativa aqui. E você falou de ex-jogadores. Eu lembro que participou o Francesco Totti, né, o italiano. O Sérgio Agüero, o argentino, até correndo risco, porque parou de jogar por problemas cardíacos, né? Então... O Chicharito no México. O Chicharito, é verdade. Assim, vários outros... Isso foi no contexto World Cup, né? Assim, vários outros atletas, Ronaldinho Gaúcho, os caras todos já jogaram
Mas assim, jogaram como convidados, né? Sim. Então eu acho que a tendência é acontecer essa conexão. E eu acho que talvez esse, por exemplo, a Kings League, né? Que é esse futebol 2.0, talvez seja a melhor conexão do mundo ali de quase esportes, ali meio que eletrônico, meio que entretenimento com o futebol e conectando com essa nova geração, né? Tipo, eu quero torcer para futebol, mas o jeito que o futebol tá hoje talvez não me interessa tanto. Então, acaba fazendo essa ponte e a gente tá vendo uma maneira muito legal de engajar com pessoas diferentes também. Legal. E seria esse um primeiro experimento para no futuro a gente ter uma Fúria SAF, uma Fúria disputando competições no futebol brasileiro? O Pedrão, ele já me conhece já tem alguns anos e ele sabe que eu sou apaixonado por futebol. Já falei várias vezes com ele, falei, cara, eu quero me conectar com futebol. A gente falou muito sobre Uberlândia também, né? Pô, eu sou de Uberlândia. Adoraria ver um time de futebol lá em Uberlândia também. Não necessariamente Fúria, mas talvez em outras possibilidades, assim. Mas eu acho, assim, hoje, atualmente, cara, eu não descarto... Nós, Fúria, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Então, tipo assim, basquete, futebol... de fato, assim, a gente precisa entender o econômico, se vale a pena ou não. Claro. Eu acho que o mercado brasileiro de futebol evoluiu muito. Eu acho que vocês têm falado muito sobre isso aqui no programa de vocês. Quanto tá com essa questão da SAF, né? Tá evoluindo mais, tá ficando mais profissional. Então, nos chama, sim, a atenção. Eu acho que Fúria FC, né? Na Kings League é a porta de entrada. E, de repente, pode ser que a gente tenha um time na Série B, Série C, Série A, quem sabe. Assim, sinceramente, a gente não descarta nenhuma possibilidade. A gente gosta muito do assunto. Tanto eu quanto a Kari, né? Meu co-CEO, assim, meu partner. A gente é apaixonado por futebol. Então, cara, tudo é possível, vamos dizer assim. Já tem a simpatia do menino Ney, né? Ajuda um pouquinho, né? É uma benção forte, né? E é isso que eu queria saber, Jaime. Qual que é a relação entre Fúria e Neymar, né? Eu acompanho, sei que o Neymar direto tá acompanhando. Teve até um campeonato recente da Fúria, eu não sei se foi na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, que o Neymar ele estava lá acompanhando, lá ao vivo mesmo. Qual que é essa relação? Cara, o menino Ney, né? A gente chama ele de NJ. O NJ é um grande amigo nosso. Ele é muito fã da Fúria. Ele participou, né? Eu comentei no início do programa. Ele se envolveu, né? De querer dar palpite, de gosto do nome, não gosto, cores e tudo mais. Ele sempre foi muito conectado com a gente, porque ele é apaixonado por jogar. Ele é muito carinhoso comigo, com o Cris, com a Kari, assim, principalmente também. E o envolvimento dele é muito mais de amigo e de fã, sabe? Tipo assim, se você tem um amigo que você gosta bem e você quer que ele seja bem sucedido, ele quer torcer. E tá conectado com uma das paixões dele, que é Counter-Strike. Ele adora Counter-Strike. Cara, ele adora, tipo assim. Se ele falar, cara, o que você quer fazer hoje? Um cara que pode fazer qualquer possibilidade no mundo, fala, hoje eu quero ficar jogando Counter-Strike com meus amigos. Você tem aquela questão de adrenalina, né? Tipo, quando você não tá no futebol, o Counter-Strike traz aquela parada, assim. Às vezes ele vai jogar lá, tá jogando 5 contra 5, sobrou ele contra outro cara, 1x1. Aí ele fala, cara, eu fiquei muito nervoso aqui nesse lance. Eu falei, cara, você bateu pênalti de Olimpíadas e não sei o que lá, e você ficou nervoso nesse lance aqui do Counter-Strike. Ele, cara, é muita emoção. Eu falei, cara, se você tá falando isso, cara, quem sou eu pra questionar, né? E realmente o Counter-Strike, jogar dá essa emoção, né? E não só o Counter-Strike, o poker também tem isso. Tanto é que ele gosta muito do poker, né? Tipo, aquela parada de não exigir tanto fisicamente, mas ainda assim tem uma adrenalina de apostar, de assumir um risco. Então, o menino Ney, né? O NJ é um grande amigo, muito conectado conosco, ele é apaixonado por Counter-Strike, é apaixonado pela Fúria. Do nosso lado é muita gratidão, saca? Tipo assim, olha que privilégio, né? Que sorte a nossa de poder ter um torcedor, um amigo desse nível que promove, que posta lá, que tá acompanhando a Fúria. Então, pra gente, cada vez que ele posta lá, hoje é dia de Fúria. Cara, o pessoal de social media nossa lá já fica louco. A rede social explode, né? Explode, é um monte de gente. Então, assim, pra gente é muito legal contar com esse apoio e realmente faz muita diferença pro nosso dia a dia. Legal. Ô Pedrão, temos aí mais 2 perguntas que eu tenho aqui. Você quer levantar a bola da Arábia Saudita? Acho que é legal a gente colocar esse tema em pauta também, né? Porque a Arábia Saudita vem fazendo uma série de investimentos no esporte como um todo, né? E não à toa, Neymar tá lá, Cristiano Ronaldo tá lá, investindo um caminhão de dinheiro no futebol e em várias outras modalidades. Mas os esportes, eles também têm sido super vocais, né? Em 2022, eles anunciaram um plano de, na época, 10 anos, hoje em 8 anos, olhando pra frente, de investir algo em torno de 40 bilhões de dólares para que o reino da Arábia Saudita se torne a capital mundial dos esportes. Eu queria saber se isso de alguma forma afeta o planejamento futuro de vocês, né? Olhando para um investimento desse tamanho no mercado que ainda demanda capital para continuar crescendo na velocidade que ele precisa crescer. Se vocês pensam em Arábia Saudita, vocês já estão lá, né? Vocês disputaram campeonatos lá, então
Como é que isso tá alinhado dentro da visão de futuro de vocês? A gente está extremamente conectado com a Arábia Saudita. Eles fizeram agora recentemente a Sports World Cup. Foi o maior evento de esportes dos últimos anos, assim. Eles fizeram um evento para 22 modalidades, 60 milhões de dólares de premiação. Uou. Eles fizeram uma parada, assim, sinistra. Eu tive na Arábia Saudita em novembro do ano passado e eu tive agora novamente em agosto desse ano. E são duas cidades completamente diferentes, assim, tipo... O que eles transformaram, assim, em estrutura, arena, telão pra todo lado e... De fato, a Arábia Saudita, ela colocou esportes como um projeto de nação. E é muito legal falar isso, né? Porque, tipo assim, os caras entenderam que, tipo assim, se eu quero me conectar com essa nova dinâmica populacional, com essa galera mais jovem, ou que tá consumindo de uma forma diferente, eu preciso estar onde eles estão, onde estão os gamers. Então, eles fizeram um movimento muito grande. A Fúria, nessa Sports World Cup, a gente é um dos fundadores, junto com as maiores equipes de esportes do mundo. Então, a gente está extremamente conectado. Então, virou uma parada tão grande, assim, tão legal, e que eles encontraram essa visão, né, do futuro, como que eles vão investir, como eles vão transformar. Inclusive, tem um projeto deles, cara, que depois vocês podem pesquisar, que é insano, chama Qiddiya. Qiddiya. É uma cidade gamer. Cara, como assim uma cidade gamer? Cara, ele tá pegando um lugar, eles estão pegando lá, o governo da Arábia Saudita. Eles estão montando uma cidade onde vai ser a Walt Disney World dos gamers. Então imagina o seguinte, o cara que é fã de games, eu quero vir num parque de tal jogo, vai ter o parque do Dragon Ball, vai ter um distrito de esportes. Eles estão fazendo uma parada tão surreal, se você ver o vídeo, você fala, cara, não é possível. A hora que você vai lá na Arábia Saudita, você fala assim, cara, é possível dos caras fazerem isso mesmo. é bizarro, saca? Então, tipo assim, nesse parque, pra você ter noção, vai ter o primeiro Six Flags fora dos Estados Unidos, parque do Dragon Ball, vai ter a cidade gamer com arenas, estádio, vai ter o distrito de esportes. Imagina que legal, tipo, imagina ter um prédio da Fúria, ter um prédio de G2, por aí vai, tipo assim, imagina outras organizações onde o fã do esportes, ele vai pra um local, um polo do gaming. Polo da gaming industry, né? Então, tipo... Aí você fala assim, cara... Eu tive esse papo até com outras pessoas, assim. Cara, os caras é maluco. Assim, o cara, pô, por que o cara vai fazer isso na Arábia Saudita? Aí a minha tese, né, que eu costumo rebater, era tipo assim... Pensa que lá na década de 50, 60... Um senhor chamado Walt Disney... Ele fala assim, e se a gente replicar o nosso parque que tem na Califórnia lá na Flórida? Assim, como assim na Flórida? Não, é em Miami? Não, Miami não. Em Orlando. No meio do nada. Ele pensou isso em algum determinado momento. Sim. Ele realizou esse sonho, né? Depois que ele faleceu, o irmão dele seguiu esse sonho e tudo mais. E a Walt Disney World se tornou um polo do turismo e entretenimento na Flórida. Sei lá, 50, 60 milhões de pessoas por ano passam por Orlando. Por que não isso não pode acontecer na Arábia Saudita? Que tá numa posição Ásia, uma posição Europa, é um pouco mais longe aqui pra gente, mas Sim. Não tem problema. Pô, quem é fã de games, cara, vai ter uma oportunidade de assistir um grande evento e tudo mais, vai pra lá e vai ter uma experiência surreal. Então, tipo assim, tá acontecendo um movimento muito grande, investimentos gigantescos, né, em esportes, em estrutura, em eventos e tudo mais, e tem sido, querendo ou não, uma das alavancas de crescimento da indústria de esportes. Às vezes você monta lines de modalidades que você não tinha, porque você sabe que, opa, se eu tiver essa line, eu consigo jogar esse mundial que tá acontecendo em Riad. Por aí vai. Então tá sendo uma alavanca muito importante e a Fúria tá extremamente conectada com isso. Que legal, que sensacional essa história. E Jaime, a gente já abordou aí como foi a fundação da Fúria, né? O crescimento da Fúria, títulos e coisas mais importantes. E agora eu queria olhar um pouco para o futuro, né? Pra gente encerrar o nosso excelente papo. Quais são os planos aí do futuro? Você falou ali de uma Arena Fúria, pô, se tiver uma internet melhor, quem sabe um dia, planos da Fúria pro futuro. Hoje, assim, a Fúria ela já se encontra como uma das maiores organizações de esportes do mundo, né? Top 10 ali de esportes do mundo. Eu vejo a Fúria se tornando uma das 5 maiores sports organizations nos próximos 5 anos, assim. E para isso acontecer, a gente tende a expandir para outros jogos, tá conectado mais com o esporte tradicional, ter uma capilaridade maior, ou seja, hoje a gente está nos Estados Unidos, a gente está na Europa, a gente está no Brasil,
mas provavelmente a gente vai estar na China, provavelmente a gente vai estar na Índia, vai estar na África, vai estar na Arábia Saudita. Então, isso tende a acontecer e essa parada de ser a marca brasileira indo para o mundo vai se tornar cada vez mais uma marca global. Tá? Então, assim, a Fúria tende a se consolidar. Eu acho que o mercado, não só o mercado de esportes, mas o mercado de startups ou de empresas no geral, tem se consolidado agora nesse momento, né? Que, tipo, não existe uma abundância tanto de recurso mais no mercado financeiro nesse momento mais recente. Então, acho que tende a se consolidar. As maiores organizações de esportes vão se consolidar. A Fúria, felizmente, ela está numa posição muito forte de estar nas principais ligas, nos principais jogos, nas principais oportunidades de esportes, né? Fúria FC, Kings League, Arábia Saudita e por aí vai. Então, acho que o que vai acontecer é que, para quem acompanha a Fúria, esperem uma Fúria cada vez mais forte e maior. Né? Isso, assim, vai ser muito trabalho. O desafio é sempre cada vez maior, mas a gente costuma brincar que é sempre só o começo. Então, o que a gente vê da indústria de esportes hoje, ela está simplesmente engatinhando perto do que ela pode ser. E a tendência é cada vez ser muito maior. Então, tipo assim, você vai ligar a televisão, em vez de estar Campeonato Brasileiro, vai estar Fúria jogando Counter-Strike, vai estar Fúria jogando Valorant. Porque a população mais jovem quer consumir isso. Então, imagine que a Fúria vai ser essa representante e a gente espera poder realizar o sonho de muita gente ainda. Brabo Show demais. de bola, né? Vem Pedrão, a tem mais Fúria, algum aí? o Real Madrid dos games, aí, Ô, dos louco. esportes no futuro, né? Quem sabe? Tem mais alguma aí, Pedrão? Não, acho que cobrimos tudo aí e agradecer o Jaime de novo, porque, né, como eu falei pra mim, que já trabalhei tanto com o tema, a gente trabalha, investe no setor e é ultra entusiasta de tudo que eles fazem, eles são um grande exemplo pro mercado, não só de esportes e de games, mas pro mercado tradicional, no mercado esportivo tradicional, né, muito por conta do modelo associativo. Historicamente, a gente teve pouco case empreendedor no esporte aqui no Brasil. Sim. E esses cases começam a surgir agora, né? O Ronaldo no Cruzeiro. E eles são uma história muito bonita, muito bacana de sucesso aí, né? Eu concordo com o Jaime, acho que eles têm muito mais pista pra frente do que pra trás, né? Ainda tem muita coisa legal pra acontecer, mas eles estão, sem dúvida, no caminho certo. E eu queria agradecer muito o Jaime, porque, assim, eu já falei desde o início aqui, falei pro Jaime quando ele chegou, acompanho muito a Fúria, né? Adoro o Fallen, o Cacerato, conhecer um pouco mais também deles fora, né, do game mesmo, a pessoa, né, que são pessoas, o Gabriel, o Kaique. Então, foi muito legal. E conhecer também um dos principais responsáveis, né, por tudo isso acontecer. Então, virei seu fã, mais fã ainda da Fúria. Obrigado pelo presente, maravilhoso. Ele até falou, não sei se vai servir. Se não servir, eu volto pra academia. Põe no quadro e pendura. Boa, Eu não quis dizer nada com isso, tá? Não, eu que levei pra mim mesmo. Mas agradecer muito, Jaime. Foi muito legal o papo. Obrigado, viu? Ó, obrigado mais uma vez. É muito legal estar aqui, assim. Eu não participo tanto de podcast, assim. Normalmente eu fico mais nos bastidores ali, tomando decisão, a parte mais estratégica. Mas tá com vocês eu me senti bastante à vontade. Espero que o público goste do papo. É um assunto que a gente é muito apaixonado para falar, muito entusiasta. Poderia falar horas e horas sobre qualquer assunto aqui que a gente tá falando. E tô à disposição para próximos convites e agradecer o pessoal que tá assistindo até agora também. Obrigado, pessoal de casa aí. Tamo junto. Valeu, Jaime Brabo. Pedrão. Valeu, Marcelão. Mais uma, muito obrigado. E nos vemos aí na próxima semana. Tem muito mais episódio legal pra vocês acompanharem. Muita coisa acontecendo. E se você esqueceu do like, que eu pedi pra não esquecer, tudo bem, ó. Tô aqui pra te lembrar. Like e muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Fui!